Olá, sou o Gustavo da Praxis e vou apresentar a vocês a nossa solução de gestão de manutenção. O I10 Manutenção é um software feito 100% online, está no mercado há mais de 10 anos e é um software onde não há necessidade de ser instalado em nenhum computador. Basta um dispositivo com acesso à internet, ou seja, um computador, um tablet, e entrar no nosso site. Também temos disponível o nosso aplicativo voltado aí à equipe de campo. No I10 Manutenção, cada cliente, né, tem o seu banco de dados específico e esse banco de dados é de responsabilidade nossa da Praxis mantê-lo íntegro, né, e todo o backup diário executado por nós e responsabilidade nossa. Nessa situação aqui, eu já fiz o login com um usuário, né, e a tela inicial que nós temos, a nossa dashboard aqui, nós temos notificações relacionadas ao nosso estoque, né, peça abaixo do mínimo de estoque, as manutenções preventivas, os acionamentos, né, manutenções preventivas que estão atrasadas, os acionamentos que estão atrasados. Acionamentos entendam aí como qualquer ordem de serviço que não seja uma manutenção preventiva, tá? Então, um acionamento pode ser do tipo corretiva, pode ser do tipo chamado técnico. Temos aqui também uma notificação relacionada ao controle de ferramentas, né, que ferramentas foi controlado o empréstimo e a pessoa não devolveu aí no prazo designado no momento do empréstimo. Há também o controle de documentos vencidos dentro do sistema, pode ser inserido aí documentos, igual no exemplo aqui, certificado do Corpo de Bombeiro. Aqui embaixo temos os gráficos de todos os acionamentos, conforme os meus filtros aqui em cima. Então, eu tenho gráficos de acionamento por sistema, de tipo de acionamento, horas trabalhadas por tipo de acionamento. E abaixo eu tenho gráficos relacionados à minha manutenção preventiva. Então, preventivas por sistema, preventiva por status e horas trabalhadas por sistema em manutenção preventiva. É possível, no nosso sistema, se ter o controle de acesso total às telas, né? Então, você cria os grupos de usuário. Esses grupos de usuário, você tem o perfil de acesso de cada pessoa ao sistema. Uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Uma ou mais pessoas. Então, no grupo de usuário, você define quais as telas um determinado grupo de pessoa vai ter acesso. O cadastro de usuário é onde você faz o cadastro de cada uma dessas pessoas individualmente dentro do I10 Manutenção. No cadastro auxiliar aí temos o mapeamento de unidades, onde os seus clientes, né, vão ser mapeados internamente, ou as unidades da sua empresa vão ser mapeadas. Então eu tenho a unidade 1, a unidade 2. Dentro da unidade 1 eu tenho as minhas localizações. Dentro das minhas localizações da unidade 1, eu tenho as minhas sublocalizações. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma unidade 1, que é um edifício, onde as minhas localizações são os pavimentos desse edifício. As sublocalizações, cada sala dentro desses pavimentos do edifício. Temos aqui o controle, né, o gerenciamento total dos equipamentos, onde temos sistemas, que podem ser, por exemplo, o sistema elétrico, o sistema hidráulico, sistema de refrigeração, os tipos de equipamento que fazem parte desse sistema, ou seja, um tipo de equipamento do sistema elétrico, um grupo motogerador, um quadro elétrico, um tipo de equipamento do sistema de refrigeração, um ar-condicionado de janela, um split, um fan coil e até mesmo um bebedouro. E o equipamento aqui é onde fazemos o cadastro individual de cada um dos equipamentos que fazem parte do meu parque, que estão instalados nas sublocalizações ou localizações das minhas unidades. Dentro do cadastro do equipamento, é possível pegar esse aqui de exemplo. Você vai conseguir ter uma identificação unitária
né, individual daquele equipamento, ou seja, eu criei aqui o 00 Gustavo ACJ, ou seja, é o meu ACJ 00. Eu posso ter o ACJ 01, ACJ 02 e assim por diante. Aqui eu tenho o cadastro do número de série, do patrimônio, do fabricante, todos os dados aí relacionados a esse equipamento. E aqui eu informo qual o sistema que ele faz parte, que tipo de equipamento ele é, aonde esse equipamento está instalado, ou seja, vou informar em que unidade, em que localização e sublocalização, se é um equipamento ativo, se é um equipamento crítico, as horas de operação diária desse equipamento, dias de operação semanal desse equipamento, se esse equipamento faz parte de um centro de custo, posso inserir observações a esse equipamento, observações que não são inseridas, né, no atendimento aí das ordens de serviço, observações variadas aí em geral. Posso criar campos personalizados, a área climatizada aqui, por exemplo, quero saber qual é a área, a metragem aí que esse equipamento é responsável por refrigerar, qual o valor de compra desse equipamento. Eu posso aqui gerar as minhas manutenções preventivas. Aqui eu gero o meu cronograma da manutenção preventiva para esse equipamento que estou trabalhando. Posso inserir anexos, né? Por exemplo, planta de instalação, nota fiscal de compra do equipamento, os componentes do equipamento. Esses componentes são as peças, né, desse equipamento. E aqui um histórico e um gráfico de tempo entre falhas. Temos a parte de cadastro de serviços, onde o serviço, né, a descrição do serviço é o tipo do serviço, onde eu categorizo e crio a tabela de preço. Eu posso ter um mesmo serviço em duas categorias diferentes e, consequentemente, ter valor diferente em cada categoria para o mesmo serviço. Cadastro aqui de colaboradores, ou seja, sua equipe técnica, e alguns outros cadastros relacionados ao acionamento. No almoxerifado eu tenho todo o cadastro da peça, né, identificando a unidade de medida, categoria dessa peça. A movimentação de estoque, eu tenho a movimentação de entrada e de saída do meu estoque. Na saída do meu estoque é possível inserir o número da ordem de serviço para vincular a saída à ordem de serviço e automaticamente se ter relevância, né, no custo aí de manutenção de cada ordem de serviço, o custo da ordem de serviço em si. Eu tenho o cadastro das ferramentas. Dentro do cadastro da ferramenta, eu consigo controlar data de aferição e manutenções dessa ferramenta. Então, as aferições eu vou inserindo aqui, as manutenções eu vou inserindo, informando qual assistência técnica que foi, qual o problema que apresenta no equipamento, o que foi realizado de conserto, quando foi devolvido e o valor dessa manutenção. Dentro do sistema também é possível, voltando, acabei esquecendo de comentar, eu crio as medições do equipamento, eu crio gestão de falhas sobre esse equipamento. Né? E isso, a gestão de falha, eu crio uma base de conhecimento, onde eu vou informar o problema, possível causa e possíveis ações corretivas para a solução desse problema. A parte administrativa, eu tenho aqui parâmetros para configuração do sistema, por exemplo, para enviar e-mail. Eu tenho o comunicados, onde eu posso gerar uma sala de discussão, as pessoas podem inserir um comunicado e as pessoas discutirem, tirarem dúvidas aí, isso fica registrado a todos. Aqui eu faço a inserção dos documentos ao certificado do Corpo de Bombeiro, com a data de validade. Eu tenho inserção de contratos, posso inserir aqui cláusulas de contratos, né, que são consultadas frequentemente. Então pode ser contratos dos seus terceirizados ou contrato de você com os seus clientes. A tela de controle de qualidade, onde o seu cliente pode qualificar o atendimento dos acionamentos. E aqui os acionamentos diretamente. O acionamento, já tenho a tela com os gráficos. Tenho várias opções de filtros e aqui a listagem de todos os meus acionamentos, ou seja, podem ser todas as minhas manutenções corretivas. Todo para criar um acionamento, novo acionamento, simples, preencho os campos, a data de abertura está aqui, eu posso colocar a data
de abertura anterior ao dia de hoje. O sistema ele vai gravar a data de abertura do dia de ontem, no caso dia 25/6, mas existe um outro campo onde eu vou saber quando essa ordem de serviço foi cadastrada no sistema, ou seja, a data de abertura vai ser no dia 25, mas o cadastramento dessa ordem de serviço vai estar registrado no dia 26. Então eu vou conseguir saber aí se a pessoa está tentando agir de má fé. Eu preencho aqui o tipo da minha ordem de serviço de corretiva, por exemplo, o nível de prioridade. Uma grande informação aí a vocês é o nível de prioridade, todos os campos que abrirem uma listagem dessa forma, como o nível de prioridade, essas listagens, as informações que vão estar presentes nessa listagem são totalmente personalizadas. Vocês vão cadastrar as informações conforme o perfil de vocês. Por exemplo, o nível de prioridade, ele vai estar aqui, ó, em parâmetros do acionamento, nível de prioridade. Aqui foi onde eu cadastrei e personalizei todos esses níveis aqui ao meu exemplo. Vou criar um nível de prioridade como normal, o tipo de detecção, no meu exemplo aqui está a equipe residente e equipe volante, todos os dados do meu solicitante, no caso o meu login, e aqui eu vou informar qual unidade do meu, ou qual cliente meu eu estou fazendo essa manutenção, ou o meu cliente abrindo essa ordem de serviço, porque é possível também você dar acesso ao seu cliente e o seu cliente preencher a ordem de serviço dentro do IDES manutenção. Então a localização, eu informei que o meu problema está na unidade Tamoios, que está na localização do 30º andar, o problema é na sala do diretor. Eu tenho o sistema de climatização, um ar-condicionado de janela, e aqui está o meu equipamento, ar-condicionado de janela. O equipamento está inoperante, eu respondo sim ou não, vai influenciar no meu relatório de disponibilidade do equipamento. Eu tenho aqui o tipo de intervenção que eu posso preencher futuramente, o centro de custo, posso já colocar um colaborador, ou seja, um técnico meu como responsável pelo atendimento dessa ordem de serviço, e aqui eu informo qual é o meu problema. Então vou pôr aqui equipamento fazendo muito barulho e vazando água, porque eu estou trabalhando com um ar-condicionado de janela aqui. Posso inserir já uma fotografia ou qualquer documento. Tem a opção de inserir uma observação interna, de inserir a gestão de falha. Então, estou informando que eu estou com problema não refrigera, parte do equipamento é a parte 1. Qual é a causa do problema? A causa 1. Adiciono e aqui eu já salvo a minha ordem de serviço. Podendo salvar a minha ordem de serviço, a ordem de serviço já é apresentada aqui para mim, com o status de não analisado. O status de não analisado, clicando em cima, eu tenho todos os dados preenchidos por mim. Eu tenho outras opções, mas antes eu preciso acatar ou recusar. Recusar a ordem de serviço, eu apresento a minha listagem de motivos de recusa, listagem personalizada. Vocês criam essa listagem. Eu acato o chamado. Automaticamente, ao acatar o chamado, eu consigo trabalhar com orçamento, eu posso criar orçamentos dentro desta ordem de serviço. A minha senha aqui não tem permissão de criar, a minha senha está configurada nesse momento para somente aprovar ou reprovar essa ordem de serviço. Mas, para vocês terem ideia, eu tenho cliente que trabalha com orçamento dentro do IDES manutenção, o cliente dele aprova ou reprova dentro do IDES manutenção, e o faturamento mensal, o pagamento mensal aí a ser recebido pelo meu cliente vai ser demandado em cima dos orçamentos aprovados. Isso funciona muito bem, há notificação por e-mail de quem recebe. A parte dos anexos, o anexo pode ser
inserido, né, a fotografia, do antes ou depois do atendimento, ou um PDF em que o terceirizado encaminhou a vocês, podem ser inseridos. O atendimento da ordem de serviço. Aqui o atendimento eu tenho a situação de andamento, de agendamento e conclusão. Eu posso também criar subsituações ao meu atendimento, ou seja, eu atendi, mas verifiquei que vai ser necessário trocar uma peça do meu equipamento. Mas essa peça vai ficar aí aguardando o fornecimento, porque eu não tenho ela em estoque. E o que aparece para o meu cliente? Fica assim, ó, nesse formato, em andamento, ou seja, eu dei o feedback, que o meu técnico foi, verificou e viu a necessidade da troca da peça, mas não há peça em estoque, foi solicitado, estamos aguardando o fornecimento da peça. Eu tenho a possibilidade aqui de fazer o agendamento. Esse agendamento eu informo os dados aí, data e horário e a pessoa, e eu tenho a conclusão. A conclusão é o último atendimento, já resolvemos o problema, né? Solucionamos tudo sobre essa ordem de serviço. Aqui eu informo uma pessoa responsável pelo fechamento. Essa pessoa seria grossamente aí uma pessoa que assinaria a ordem de serviço. Eu tenho que inserir o nome dessa pessoa aqui, né? Por falar em assinar, o técnico utilizando o aplicativo, ele vai poder passar a essa pessoa e essa pessoa vai poder assinar digitalmente, né, a assinatura através da caneta ali direto no aplicativo. Em vez de assinar a ordem de serviço no papel, assina a ordem de serviço no aplicativo. E essa informação fica armazenada. Estes dados aqui o técnico vai precisar preencher ou no site ou no aplicativo também. E aqui eu faço o relato final do técnico. Então aqui eu faço o relato final do técnico para o atendimento e solução da ordem de serviço. Clico no botão salvar. No caso do site, vai ser aberto uma tela para eu adicionar a mão de obra. Então aqui eu vou informar que o Antônio foi no dia de hoje, dia 26, chegou lá às 8 da manhã e saiu hoje. Formei a data errada aqui. Saiu hoje às 10 da manhã. Posso informar que o mesmo Antônio esteve ontem, perdão, dia 25, às 18h50. E saiu de lá às 19 horas. Posso concluir ou adicionar mais informação sobre Antônio ou sobre qualquer outra pessoa que tenha auxiliado o Antônio. Clico no concluir. No concluir, ele me pergunta se eu quero adicionar informações sobre as medições. No caso aqui, ó, eu inseri algumas medições, altura do friso do pneu, foi um exemplo que eu fiz aqui. Corrente dos compressores, né? Corrente R, a corrente total, que é a T, e a corrente S. A dos ventiladores da mesma forma, basta o que o técnico fez de leitura eu repassar aqui para a tela do sistema. Salvo, já tenho a informação toda dentro do meu sistema. O meu atendimento, o que foi informado pelo meu técnico, quem é o meu técnico e qual a quantidade de tempo que ele gastou, a minha medição, e aqui eu posso já informar as minhas peças. Ó. Caso eu não tenha utilizado a tela, né, de circulação de material, eu posso fazer a inserção da peça diretamente aqui. Então, eu vou usar essa peça de exemplo. Ela está saindo do meu estoque hoje.
uma quantidade só, o valor dessa peça. Esse valor pode ser o seu valor de compra ou o seu valor a ser cobrado do cliente, né? Adiciono e posso inserir quantas peças for necessário. Quero fazer o controle sobre os serviços. Eu vou inserir aqui que foi necessário um ajudante. O ajudante aqui eu gastei 3 horas de ajudante. 3 não, vamos pôr 2 horas de ajudante. O valor do ajudante. Na minha tabela de preço está padrão R$300, mas esse ajudante foi R$100 aí, o valor que eu negociei com ele. E eu posso adicionar e assim ter o controle total de todo o atendimento que qualquer técnico meu fizer, né? Então eu tenho o controle das peças, o que foi utilizado de peça, eu tenho controle sobre o que é serviço a ser cobrado ou serviço a ser registrado para que eu saiba o meu custo, né, ou informação para que eu cobre o meu cliente. Um controle de custo aqui, para saber, controle de custo pode ser quilômetro rodado, pode ser uma pernoite, qualquer informação. Em situação, já posso fechar a minha ordem de serviço. Fechei minha ordem de serviço, ela automaticamente já sai da minha tela. Isso não corresponde que essa ordem de serviço não possa ser mais consultada. Vou pegar o exemplo aqui. Quero ordens de serviços fechadas que foram abertas no dia de ontem, com a data de abertura do dia de ontem. Essa é a minha ordem de serviço. Tudo que foi preenchido na minha ordem de serviço. O atendimento, a peça, o serviço. Então, temos aí tratativa das minha possível manutenção corretiva, ou seja, do meu acionamento. E os gráficos são dinâmicos, conforme são carregadas as informações aqui, são alterados os gráficos. Como eu disse, o sistema tem um nível de acesso. Esse nível de acesso vai influenciar no que eu vou ver aqui. Então, eu posso, além de limitar as pessoas a acessarem as telas, eu posso limitar as pessoas também a não verem chamados da unidade 1, por exemplo. Porque as pessoas que estão na unidade 2 não precisam saber nada da unidade 1 relacionada à manutenção. Então, eu consigo fazer isso também, limitar as pessoas relacionadas aos dados, às informações dentro do sistema, a partir das unidades que eu dou o direito a acesso dessas pessoas. Diretamente indo à manutenção preventiva, a manutenção preventiva dentro do sistema, a base é equipamento e cronograma. Eu crio o meu cronograma, em cima do meu cronograma aqui eu vou pegar um exemplo. Pegar o meu cronograma criado de 1º de abril até 31 de dezembro de 2030. Tudo sobre o meu sistema de climatização, eu quero dos meus ar-condicionados de janela. Tenho 3 formatos de apresentação, cliquei no formato grade, posteriormente eu mostro a vocês os outros 2 formatos. Para cada retângulo apresentado, corresponde a uma data programada de execução de manutenção preventiva. Conforme a cor, vocês têm aí o status das ordens de serviço ou da minha data. Sendo amarela, a minha data tem uma ordem de serviço e essa ordem de serviço foi baixada. Sendo vermelha, a minha ordem de serviço está atrasada, podendo ter ou não uma ordem de serviço aberta a ela. Eu tenho a cor verde, aonde eu tenho a ordem de serviço foi impressa e essa OS não foi baixada e nem está atrasada. Eu tenho a cor azul, aonde eu tenho a ordem de serviço e eu informei a baixa que eu não executei essa ordem de serviço, ou seja, baixa sem execução. Por exemplo, situação,
Foi programado agora, no dia 26/6, uma manutenção preventiva para o equipamento X, mas no dia 25 teve uma manutenção corretiva nele. Na manutenção corretiva é padrão se fazer aí todo o checklist, né, e se dar a tratativa mais qualificada ao equipamento. Então eu posso, para não precisar apagar ou essa data programada, não precisar que o sistema fique me informando que essa data está atrasada, eu dou a baixa sem execução, mantenho o histórico, né? Toda vez que eu dou a baixa é possível eu informar aí o motivo, né, o resultado aí dessa manutenção preventiva, eu informo que foi feita uma manutenção corretiva, por isso que ela não foi executada. Verifique aqui que para cada linha eu tenho, né, a ordem de serviço, a data que foi programada, a periodicidade dessa manutenção preventiva. Né? Então eu tenho aqui no dia 6/5 uma mensal, no dia 6/5 também eu tenho uma anual, que até agora eu não dei baixa, né? Eu não informei ao sistema. No 6/5 eu tenho uma semestral também. No caso dessa minha configuração aqui, eu vou ter 3 ordens de serviço para o mesmo dia. Cada ordem de serviço com uma periodicidade e com a sua especificidade de tarefas da manutenção, né, do checklist aí para essa manutenção preventiva. E é possível, dentro do IDES manutenção, eu unir essas 3 ordens de serviço. Isso é possível e é a minha única ordem de serviço ter as tarefas das 3 periodicidades. Isso é muito possível dentro do IDES manutenção. Uma outra informação é que eu tenho todo o meu cronograma, uma linha desses retângulos correspondem sempre ao mesmo equipamento. Se vocês não repararam ainda, né? Aqui, ó, sempre o mesmo equipamento. Eu tenho todo o meu cronograma gravado dentro do sistema até o período que eu quiser. No meu caso aqui é 2030, o meu intervalo de data. Então, ó, até 2030, em dezembro de 2030, eu só tenho uma mensal, no dia 5. As outras possibilidades que temos aqui de apresentação do sistema é a tabela com opção 1. Essa tabela é bem legal. Para cada linha, temos aqui uma coluna, né, 12 colunas, que é o primeiro mês vai a partir do meu período aqui. Ó. Então é abril de 2019, ele está de abril de 2019 mais 11 meses, que dá até março do ano que vem, de 2020. E eu tenho aqui em abril, eu não tenho manutenção programada para esse equipamento. Em maio, eu tenho um manual no dia 6. Ou seja, ele me traz a de maior criticidade, ou seja, a criticidade no caso aí é quem tem o maior intervalo, né, menor frequência de periodicidade. Então, em maio, eu tenho um manual no dia 6. Em junho, eu vou até outubro com as minhas mensais. Ó. Repare que em maio é 6, em junho, julho e agosto é 5 até setembro, em outubro é 7. Ou seja, aqui eu informei ao sistema que a minha equipe não trabalha nem sábado nem domingo. Então, estava programado para cair no dia 5, mas como o dia 5 em maio foi um domingo, ele passou para a primeira segunda-feira. Em outubro, ó, no dia 5, vai ser um sábado. Então, ele passou para segunda-feira, que é o dia 7. Em novembro, eu tenho a minha semestral no dia 5, durante a semana. E assim por diante, eu tenho de cada equipamento. A opção 2 é diretamente uma listagem aí de todas as datas, cada linha uma data, e o status aí dessa data, se tem ordem de serviço, se foi baixado ou não, tem todo, igual aqui, ó, passei uma aqui, essa já foi baixada, ó, existe a ordem de serviço e ela foi baixada. Estas duas últimas opções é possível imprimir e gerar um arquivo do Excel para essas opções. Então, fazendo a opção aí da impressão da ordem de serviço, mostrar a vocês, pegar aqui ordens de serviço de abril, mostrar aqui eu tenho a minha ordem de serviço
todos os dados do equipamento e da data programada. Então eu tenho aqui um ar-condicionado de janela de atividade mensal. Aqui eu tenho o meu cronograma de atividade mensal. Aqui eu tenho as minhas medições relacionadas à atividade mensal de um ar-condicionado de janela, ou seja, todo o meu plano de trabalho e as minhas medições, elas vão ser apresentadas em cima do que eu configurei para o meu tipo de equipamento e para a frequência que essas opções precisam ser verificadas. Ok? Nesse caso aqui, uma ordem de serviço já fechada, ele trouxe preenchida. Aqui embaixo, eu tenho um outro ar-condicionado de janela. Aqui eu já tenho um split, olha como mudou aí meu plano de trabalho, como mudou as minhas medições. Aqui um outro ACJ, um ar-condicionado de janela. Verificar, e aqui ó, vou verificar novamente no meu split aqui, ó, ele é de atividade mensal, as minhas atividades mensais. Então, o técnico vai ter condição de verificar. A partir do momento que gerou a impressão, eu já tenho o número da ordem de serviço, eu tenho que fazer a baixa dessa ordem de serviço. Né? Então, eu vou pegar aqui uma ordem de serviço. Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho todas as minhas ordens de serviço. Eu consigo baixar essa ordem de serviço no mesmo processo aí que fizemos com o acionamento. Mas a diferença que é a baixa sem execução, sim ou não. Né? O sim, eu ponho aqui o resultado, naquela situação que eu informei. Foi executada uma ordem de serviço de corretiva próximo à data programada. Pronto. Ou não, ela não vai ser baixada sem execução. Eu venho aqui e informo o técnico. Quem é o técnico que foi lá, no caso o Bernardo, foi hoje de 8 às 9 da manhã. Aqui eu informo qual o perfil do meu checklist, é mensal. O nome aqui eu faço um relato final aí do atendimento. E aqui eu faço o preenchimento das medições, igual lá no acionamento. Posso inserir peças, posso inserir serviços, posso inserir anexo. Tenho a opção aqui de gerar uma corretiva, ele já traz aqui ó, o número da preventiva que eu estou trabalhando, para você confirmar o número da ordem de serviço aqui em cima da preventiva. Ele já está vinculando a preventiva à corretiva e aqui ele traz preenchidos os dados do equipamento, minimiza aí a quantidade de seleção aí de informação. E aqui eu dou baixa na preventiva. Simples, direto e objetivo dessa forma. E assim eu posso fazer todas as minhas preventivas e automaticamente já procurar aqui as mesmas dentro dos meus relatórios. Dentro dos relatórios, eu tenho aqui relatórios relacionados a equipamentos, minha relação de equipamentos, o tempo médio entre falha, tempo médio para reparo, disponibilidade do equipamento, relatório de componentes vencidos, custo por equipamento, listagens aí das minhas unidades, dos meus colaboradores e fornecedores, tudo sobre as minhas manutenções preventivas e acionamentos, né, corretivos aí no caso, o meu relatório de tempo entre falha, o meu relatório de orçamentos, por exemplo, né, tenho relatórios aqui de gestão de falhas, tem um resumo de contrato que ele traz várias informações aí relacionadas à preventiva, a acionamentos, a orçamentos, a atendimento, né, dessas ordens de serviço aí. Todos os relatórios, vou colocar aqui o de acionamento corretiva. Eu tenho vários filtros, é possível gerar aí impressão, Excel, PDF. Para alguns eu consigo configurar as colunas que eu quero que sejam apresentados. Eu tenho a opção de
de ter o relatório com gráfico, ou somente estatístico, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Todos têm relação aí com valores de peças e serviços inseridos. É possível se ter. Vou fazer o exemplo daquela ordem de serviço que eu criei, né, no dia, com a data de ontem, para vocês verificarem. Então, todos os chamados que eu abri nesse intervalo, ó, 1250, ou seja, minha ordem de serviço aqui, eu tenho 1050 da peça que eu utilizei, mais R$ 200 da mão de obra, né, do ajudante. Eu tenho a opção aí dos relatórios nesse formato. Eu consigo trazer aqui, eu quero tirar, minimizar, eu só quero o número da ordem de serviço, a data de abertura da ordem de serviço, de que unidade ela é, qual o equipamento. Opa, fugiu, perdão, errei. Eu quero o número da ordem de serviço, a unidade, o equipamento, e eu quero aqui o valor de serviços e o valor de peças. Eu quero saber também aqui, ó, ele me gerou o gráfico, a ordem de serviço, e aqui ele já vai apresentar para mim as opções. Eu posso desmarcar essas opções e pedir ele para gerar. Ele já traz o relatório com uma linha só. Então eu tenho várias e várias opções. Vou colocar aqui 1/4 de 2019. Eu não quero trazer gráficos, então eu vou gerar o gráfico aqui para vocês verem que ele gera. Ó. Então eu tenho nesse intervalo de data um chamado que está aberto, 25 que estão fechados, 2 estão em andamentos e um com atendimento fechado. É um total de 29 chamados, uma reabertura. E os gráficos relacionados a esse montante, e aqui a listagem de todos esses chamados e com o valor aí de peças e serviços que foi inserido dentro deles. Perfeito? Então, vamos ter aí essa opção. Temos outros relatórios relacionados ao almoxerifado, então minha movimentação de estoque, meu consumo de material, geral do estoque, relação dos colaboradores, então relação de atendimento deles, de horas trabalhadas, podendo informar diariamente, né, quantas horas trabalhou diariamente. Tenho horas trabalhadas por centro de custo, é possível vocês terem referência sobre isso. Então, o I10 Manutenção aí dá toda esse suporte, dá toda essa possibilidade a vocês. Lembrando que temos o aplicativo. Dentro do aplicativo é possível fazermos a impressão de etiqueta QR Code. A etiqueta QR Code é para que a partir da leitura dela, pregada no equipamento técnico, possa, com o celular e o aplicativo, fazer a leitura dessa QR Code, e essa QR Code ele abrir uma ordem de serviço mais rápido e ágil aí nessa situação de um novo chamado por ele estar naquele local. E o aplicativo é voltado 100% à equipe técnica, 100% à equipe de campo. Ele é voltado para o atendimento da ordem de serviço. Então nós fizemos ele com todo esse processo que eu mostrei a vocês, de criar uma ordem de serviço, de acionamento e dar baixa nessa ordem de serviço de acionamento, ele vai ter todas as opções. Claro que vai ter a opção do aplicativo gravar a data de início, data e hora de início do atendimento e data e hora de fim do atendimento desse técnico, né, para a ordem de serviço de acionamento, para a ordem de serviço da manutenção preventiva. O técnico não vai digitar nada relacionado a essa data e hora, ele vai clicar em um botão no aplicativo. Em outro vídeo eu posso demonstrar isso a vocês. Bem,
Espero que eu possa ter aí demonstrado ideias de manutenção a vocês, e qualquer dúvida, nós da Praxis estamos à disposição. Até mais, até um próximo vídeo.